Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Durante o verão quente de 1975, esta foi uma das canções mais ouvidas em Portugal. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Bom, este companheiro Vasco, em redor do qual muitos procuravam construir uma muralha de aço, era o coronel Vasco Gonçalves, primeiro-ministro do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto governos provisórios, ali entre julho de 1974 e setembro de 1975, faz agora 50 anos. Foram 4 governos diferentes, mas todos juntos duraram um pouco mais de um ano, eram realmente tempos muito animados. Vasco Gonçalves foi o primeiro-ministro mais próximo do Partido Comunista Português que Portugal teve, após a Revolução de Abril, e foi um dos grandes responsáveis pelo atribulado período das nacionalizações e pelo chamado PREC, o processo revolucionário em curso. O facto de ele ter uma linha ideológica tão clara e tão radical contribuiu para que o seu tempo como primeiro-ministro tivesse direito a um ismo, o gonçalvismo. Não é para todos, não é? Não. Nem todos os primeiros ministros portugueses tiveram direito a ismo. Bom, Rui, o coronel Vasco Gonçalves deixou de ser oficialmente primeiro-ministro a 19 de setembro de 1975 e essa era uma daquelas curiosidades que eu pedia que me esclarecesses na tua explicação do que foi o gonçalvismo, porque se foi o 25 de novembro a despejar um balde de água fria no verão quente de 75, porque é que Vasco Gonçalves foi empurrado para fora do cargo de primeiro-ministro 2 meses antes desse acontecimento? E, portanto, quanto tempo, afinal, é que durou esta muralha de aço, não é? Em redor de Vasco Gonçalves. E eu deixo já estas perguntas, mas imagino que não queres começar por aqui e que seja importante primeiro traçar o perfil deste Vasco Gonçalves antes dele ser transformado no companheiro Vasco. Afinal, que homem foi este? Vamos começar por tentar perceber como é que ele foi recebido quando se tornou primeiro-ministro do segundo governo provisório em julho de 1974. Ele era um coronel e depois ele vai ser graduado em brigadeiro e general e ele é visto como um elemento daquilo que vai ser chamada a esquerda militar. A esquerda militar é aquela parte do movimento das Forças Armadas que se estava a opor ao Presidente da República, ao General Spínola, por causa da descolonização, já falámos aqui disso, e que nessa altura, em julho de 1974, entra em força no governo. Há o primeiro-ministro, o coronel Vasco Gonçalves, mas há também os majores Melo Antunes e Vítor Alves, e no comando, no mais importante comando das Forças Armadas na metrópole, no Portugal europeu, está o major Otelo Saraiva de Carvalho, no comando operacional do continente, o COPCON, como vai ser conhecido. Portanto, é um momento em que a esquerda militar entra em força no poder e Vasco Gonçalves é visto como parte desta esquerda militar, mas é visto, curiosamente, como um moderado. O mais moderado de todos, aliás. É assim que ele é visto. E é visto ele vem substituir Adelino da Palma Carlos. Adelino da Palma Carlos, o primeiro-ministro do primeiro governo provisório. Certo. Portanto, que cai, não é? E portanto, mais moderado do que Adelino da Palma Carlos? Não, é visto como o mais moderado da esquerda militar. Certo. Atenção. Dentro da esquerda militar, o mais moderado. E mais moderado porquê? Em grande medida porque era o mais velho. Portanto, ele tinha nascido em 1921, tinha 53 anos, e isto dava-lhe entre 15 a 20 anos mais do que a maior parte dos majores e capitães que tinham feito o 25 de abril de 1974. Então, os jovens capitães, mesmo os jovens majores, e tenho aqui um coronel que, por contraste, parecia o mais idoso. Sim. Hoje em dia, 53 anos, seria um jovem na política, não é? Sim, mas na altura não. Um velho. Não, estamos a pensar que o Otelo está nos 38 anos, salvo erro. O Salgueiro Maia tinha 28, uma coisa assim. 28, Melo Antunes e Vítor Alves estão nos 40, portanto, de repente temos alguém com mais 10, 15, 20 anos do que eles. Depois, de Vasco Gonçalves não se conhecia nenhuma
atividade política antes de 1974. Por exemplo, ao contrário de Melo Antunes. Melo Antunes tinha tentado ser candidato da oposição às eleições de 1969. Portanto, estava conotado com a esquerda e com um certo ativismo de esquerda. Vasconcelos não parecia. Quer dizer, Vasconcelos era da arma de engenharia, tinha sido professor na Academia Militar, portanto, alguém que parecia merecer imensa confiança à estrutura das Forças Armadas antes de 1974, para o deixarem andar a ensinar outros oficiais. Tinha feito comissões na Índia nos anos 50, tinha feito uma comissão em Moçambique em 65, 67 e tinha feito uma comissão em Angola em 70, 72, portanto, sem problemas. Não tinha uma carreira militar absolutamente sem problemas nenhuns. Também não tinha sido alguém que na conspiração e depois nas operações do dia 25 de abril de 1974 tivesse desempenhado um papel de primeira linha. Quer dizer, ele tinha sido convidado para a comissão coordenadora do programa das Forças Armadas antes do 25 de abril, mas não tinha feito parte da conspiração, tinha ido apenas a uma reunião do movimento das Forças Armadas, a de 5 de dezembro de 1973, tinha só estado presente nessa reunião. Aliás, é curioso, ele está presente nessa reunião, como é o coronel e o mais velho, é convidado para presidir a reunião e recusa-se a presidir. Diz que não, que vai apenas assistir, recusa isso. E foi operacional no 25 de abril? Não é operacional, não tem nada. A única coisa que aquilo que ele faz antes de 74 parece um elemento de ligação, isto é, uma espécie de mensageiro entre os conspiradores, aqueles que estão a preparar o golpe, e o general Costa Gomes, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas até março de 74. Ele é muito próximo de Costa Gomes. É alguém que tem uma proximidade pessoal de Costa Gomes e portanto, traz recados, digamos, do movimento das Forças Armadas para o general Costa Gomes. Parece ter sido uma das suas funções. E depois é alguém que aparece sempre muito formal em público. Muitas vezes de fato 3 peças, portanto, gravata, colete, portanto, assim, um senhor à antiga, é assim que ele aparece. Quer dizer, portanto, isto dá a ideia, em julho de 74, nunca ninguém tinha ouvido falar dele, quer dizer, a maior parte das pessoas nunca tinham, não conheciam o nome dele, não o conheciam de todo. Uma grande parte dos oficiais conheciam porque tinham sido alunos dele na Academia Militar, portanto sabiam que conheciam como professor de uns anos antes, tinham uma imagem dele como um professor justo, boa pessoa, quer dizer, era a ideia que havia mas quem o colocou como primeiro-ministro foi ao engano? Eu creio que um bocadinho, quer dizer, Spínola, por exemplo, nitidamente foi ao engano. O general Spínola não queria Melo Antunes, ele achava que Melo Antunes era um comunista e até ficou satisfeito por ser Vasconcelos, que lhe pareceu muito mais moderado e muito mais sensato do que eu julgava o general Spínola. Melo Antunes era o identificado como o mais politizado militar. E portanto, todos os outros pareciam menos. E não havia intervenções públicas, políticas? Nada, zero. Não havia absolutamente nada. Portanto, era alguém que tinha feito uma carreira militar e não fazia parte de nenhuma... não estava no mapa político, de maneira nenhuma. Ao contrário, por exemplo, de Melo Antunes, mesmo ao contrário de Vítor Alves. Vítor Alves, por exemplo, não tinha tomado atitudes políticas em público, mas em privado, em conversas, tinha-se manifestado muito. Ao contrário, mais uma vez, de Vasconcelos. Quer dizer, portanto, era muito pouco... Era alguém que parecia muito sossegado. Agora, é curioso, porque uma das primeiras jornalistas que aliás, acho que a primeira entrevista que Vasconcelos dá é a Maria João Vilés, consegue essa entrevista, e Maria João Vilés, já como primeiro-ministro, diz que fica com a impressão de um homem ideologicamente muito rígido e muito determinado e até de alguma agitação pessoal. Portanto, isto é, Maria João Vilés, em julho de 74, na entrevista fica logo com uma imagem completamente diferente da imagem pública que ele naquele momento tem. Isso é interessante, essa nota. Portanto, isto para dizer que quando ele aparece, não aparece como um elemento próximo do PCP, nem como um grande revolucionário, nem como um grande radical, nada disso. Quer dizer, não aparece como isso. E depois, qual era a influência então dele como primeiro-ministro? Eu acho que isso é também importante esclarecer, porque ser primeiro-ministro hoje... é muito diferente de ser primeiro-ministro do governo provisório.
Okay. O primeiro-ministro hoje é geralmente o líder do partido que ganhou as eleições, ou é visto como o líder, o dirigente da maioria que no Parlamento Sim. apoia o governo. Que é quem manda no governo e quem manda no país. E quem escolhe os ministros, quem desenha as políticas, em última instância é ele responsável pelas políticas públicas. Vasco Gonçalves não tinha em 1974-75, o segundo, o terceiro e o quarto governos provisórios são basicamente assembleias, são uma espécie de parlamentos de militares, com várias orientações, e parlamentos de vários partidos políticos muito diferentes, como são o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o então Partido Popular Democrático, hoje PSD, também estavam representados outros elementos mais ou menos independentes e próximos às vezes de outras organizações políticas. Portanto, não há uma unidade de pensamento no governo provisório. E o primeiro-ministro não é bem um dirigente, é mais um coordenador, isto é um presidente de uma Assembleia, é quase uma espécie de presidente da Assembleia da República, neste caso, presidente da Assembleia Governativa, quer dizer, é um bocadinho isso que o primeiro-ministro é. Portanto, não é o dirigente, não é ele que diz, vamos por aqui, de maneira nenhuma. Mas tu disseste isso no segundo, terceiro e quarto governos provisórios. E vamos já ao quinto governo, vamos já ao quinto, que é uma coisa um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente. Além disso, o governo também não é o centro do poder. Não é o centro da direção do Estado. Há outros órgãos do poder que são tão, ou até talvez, muito mais importantes do que o governo provisório. Por exemplo, em julho de 74, o Presidente da República, nessa altura era o General Spínola, o Presidente da República é o Presidente da Junta de Salvação Nacional. Ele tem uma larga margem de manobra, por exemplo, tudo aquilo que diz respeito à descolonização passa pelo Presidente da República mais do que pelo Governo. Mais tarde, quando o Presidente da República é o General Costa Gomes, a partir de setembro de 1974, o General Costa Gomes vai depois ser Presidente do Conselho da Revolução, que é um outro órgão, já vou falar a seguir, mas é também o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, o Presidente da República é nessa altura uma figura-chave, Portanto, muito mais do que hoje. Os governos provisórios eram mais presidencialistas do que o governo atual. Não, os governos provisórios são verdadeiramente parlamentos. Não há um parlamento. Quer dizer, o governo provisório é um dos partidos, das várias opiniões que estão representadas. O Conselho de Estado, que é um órgão consultivo do Presidente da República, nesta altura também funciona como um mini-parlamento. Isto são parlamentos muito variados, discute-se muito, muito difícil chegar a decisões. Portanto, não são os governos... Aquilo que eu estou a dizer não são os governos dois. E o Primeiro-Ministro não é o Primeiro-Ministro dois. Por exemplo, os governos provisórios não têm qualquer poder sobre as Forças Armadas. Porque o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas tem a categoria também de Primeiro-Ministro. E, portanto, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é o Primeiro-Ministro militar, de um governo militar. E depois há o Primeiro-Ministro do governo civil. Portanto, quando, por exemplo, Costa Gomes é Presidente da República a partir de 74, ele mantém o papel de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto ele tem essa gestão das Forças Armadas, passa por ele. Deixa-me só esclarecer uma coisa, ainda voltando ao Paulo Macalostre. O Paulo Macalostre foi um primeiro-ministro civil, não é? Um advogado vindo da sociedade civil. Em julho de 74... E, portanto, há uma transição para um primeiro-ministro militar. Em julho de 74 muda tudo. Quer dizer, em maio de 74 o primeiro governo é um governo civil. O único ministro militar, salvo erro, é o ministro da Defesa. Portanto, isso era a ideia inicial das Forças Armadas. Havia o Presidente da República, o General Spínola, a Junta de Salvação Nacional, e depois havia um governo civil. Em julho de 74 muda. Isto é, o governo torna-se praticamente um governo, sobretudo militar, com representantes dos partidos políticos e alguns técnicos civis. Portanto, é uma mudança grande em julho de 74. São os próprios militares a ganharem mais poder. É a comissão coordenadora, sobretudo a comissão coordenadora do movimento das Forças Armadas, que entra no governo nessa altura. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, no verão de 74, a condução das negociações para a descolonização, quer da Guiné, quer de Moçambique, passa pelo Presidente da República e por Mel Antunes.
Okay. Por exemplo, Vasconcelos não é importante, não é muito importante nesse e reparem, é a coisa mais importante que está a decorrer em Portugal. O primeiro-ministro não é uma figura fundamental, relevante aí. Aliás, pode-se fazer quase a história desse processo, deixando o primeiro-ministro do governo provisório de fora. Depois do 11 de março de 1975, o principal órgão de direção e decisão política passa a ser o Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução é presidido pelo Presidente da República, Costa Gomes, e, por exemplo, as nacionalizações da banca e dos seguros a 14 de março de 1975 são decisão do Conselho da Revolução, que não passa pelo Governo. O Governo não é consultado. Aliás, eles só consultam o Ministro das Finanças, salvo erro, só por questões técnicas. Portanto, o Governo não tem nada a ver com aquilo. É uma decisão do Conselho da Revolução. É verdade, Vasconcelos é membro do Conselho da Revolução, é membro do Conselho da Revolução enquanto Primeiro-Ministro, mas esteve para ficar de fora do Conselho da Revolução. E depois barafustou imenso. Eles lá o aceitaram no Conselho da Revolução, mas no Conselho da Revolução ele tem um voto entre 30. Não é? Há 30 membros do Conselho da Revolução, 25, depois 30, e Vasconcelos tem um voto lá no meio. E além disso, o mais importante de tudo, em 1974-75, o Primeiro-Ministro não tem força militar. Por exemplo, como o Otelo Saraiva de Carvalho, enquanto comandante adjunto do COPCON. Isto é, o Primeiro-Ministro não tem autoridade para mandar uma tropa para ali ou para lá. Quer dizer, isso tira-lhe imediato. Num momento em que a força política é sobretudo militar, o Primeiro-Ministro depende de outros para ter influência. Portanto, a sua influência é bastante relativamente então, reduzida. Mas tu até agora disseste que Vasconcelos não parece ter um especial poder, então como é que o senhor Vasco acabou à frente do gonçalvismo? Então, qual é a importância de Vasconcelos? A importância de Vasconcelos é, até ao 28 de setembro de 1974, aquilo que parece ser a sua principal função é de manter o contacto com o Primeiro-Ministro, manter o contacto com Spínola e com Costa Gomes. Isto é, manter o contacto da esquerda militar que está no governo e que está no comando operacional das Forças Armadas, manter esse contacto com Spínola e com Costa Gomes. Ele diz mesmo, depois numa entrevista que dá e que é publicada em 2002, que é uma espécie quase de memórias, ele dá mesmo a entender que essa era a sua função política principal. Isto é, tentar manter-se próximo, sobretudo do general Spínola. Aliás, ele vai, por exemplo, 26 de setembro, vai de 74, a famosa corrida de touros do Campo Pequeno, que é uma homenagem ao general Spínola. Ele é aconselhado, Vasconcelos é aconselhado a não ir, porque iria ser vaiado, como depois foi durante a tourada, mas ele próprio acha que vai porque quer manter o... Ele faz todo o esforço até ao dia 28 de setembro para manter o general Spínola com a esquerda militar. Isto é, tentar manter o general Spínola. E isto é a política do PCP até setembro de 74. Isto é, esta política moderada, é uma política aparentemente moderada, isto é, tentar manter o general Spínola, fazer concessões, fazer tudo o possível para manter o general Spínola, porque eles julgam que o general Spínola é importante para controlar as Forças Armadas e para ter um país que eles acham que é conservador, portanto, mantê-lo do lado do processo, daquilo que se chama o processo revolucionário. E ele tem essa função, e nessa função sujeita-se a imensas coisas. Portanto, mesmo nessa altura... Ele já estava sintonizado com o PCP? Eu creio que eles, enfim, vamos já chegar a isso. Eu acho que ele esteve sintonizado com o PCP desde o princípio, desde muito cedo, ou desde sempre. Mas sem ser militante. Vamos discutir isso depois. Muito bem. Mas portanto, essa é a sua principal função, é essa tentativa de manter o general Spínola, digamos, com a esquerda militar. Nós e o general Spínola, como eu digo, sempre ter o general Spínola. Nós estamos a falar de Vasconcelos e do gonçalvismo, mas até agora só havia um gonçalvismozinho, mas ele vai se transformar num gonçalvismozão. A partir do 28 de setembro de 1974 e depois da renúncia do general Spínola a 30 de setembro, Costa Gomes substitui como Presidente da República. O que é que acontece? Até então, a política a nível militar baseava-se neste choque entre o general Spínola e a esquerda militar, a Comissão Coordenadora do MFA. E Vasconcelos fazia parte
da Comissão Coordenadora do MFA, fazia parte desta esquerda militar e desta esquerda militar. A partir de setembro de 74, a esquerda militar deixa de ter imediatamente o general Spínola como, digamos, o adversário ou o interlocutor. E cria-se uma dinâmica política diferente, que é uma dinâmica política dentro da própria esquerda militar. Isto é, começa-se a ver que a esquerda militar não é toda igual. Eles não são todos iguais. Pensam de maneiras diferentes, estão em sintonias com opções políticas diferentes. E é aí que Vasconcelos começa a tornar-se uma figura diferente. Porque Vasconcelos, então, a partir daí, começa-se a tornar a figura de referência de um grupo militar que está claramente alinhado com o PCP, com o Partido Comunista Português, com as ideias do Partido Comunista Português, com as táticas do Partido Comunista Português. Assim como, por exemplo, o Otelo Saraiva de Carvalho vai começar a perceber-se que está alinhado com a extrema-esquerda e Melo Antunes a ser a face de um grupo militar em sintonia com uma esquerda independente e depois mais tarde com o Partido Socialista. Isto é, a esquerda militar começa-se a fragmentar. Mas há aí todo um jogo em que de repente o suposto radical Melo Antunes se torna afinal um moderado e o suposto moderado afinal se torna um radical. Em 75 é essa inversão quase de aparente papéis. Eu estou a dizer aparente porque de facto isso já vinha, isto é, eles não mudaram, eles estavam no mesmo lugar antes. É mais uma questão a percepção e as funções deles. Isto é, a partir de setembro de 64 o Partido Comunista muda também a sua estratégia. Uma estratégia que era manter-se próximo do general Spínola, manter uma espécie de grande frente para controlar a revolução. De repente o PCP começa a aspirar a mais coisas, a ver a possibilidade de fazer mais coisas em Portugal. E nesse momento estamos em que número do governo provisório? Nesse momento estamos no terceiro governo provisório, a partir de setembro de 1975, okay. Portanto, sempre com Vasconcelos à frente. A composição é mais ou menos parecida, quer dizer, vamos falar então deste grupo militar que está alinhado com o PCP e que é um grupo relativamente poderoso. Eles têm Vasconcelos como primeiro-ministro, também faz parte desta área o Almirante Rosa Coutinho do Conselho da Revolução, do qual depende de Rosa Coutinho a Comissão de Extinção da PIDE-DGS e, portanto, eles têm acesso às fichas, a toda a informação da PIDE-DGS e provavelmente começaram a usar isso talvez para fazer pressão sobre outros militares ou sobre outras figuras políticas, porque têm ali imensa informação. Eles têm também o comandante da região militar norte, o coronel Eurico Corvacho. Têm a 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é, digamos, o centro do gonçalvismo. Quer dizer, é de onde vem a canção Força, Força, Companheiro Vasco, é uma produção, enfim, uma ideia da 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Eu não atribuí, mas faz a propaganda. Estava a cantar já agora, era Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo, na altura, era um famoso casal musical. Exato. Portanto, a 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas faz a propaganda das Forças Armadas. É uma espécie de... Portanto, e essa é nitidamente gonçalvista. E depois tem em 75 o Serviço Diretor e Coordenador de Informação, o SDCI, que é uma polícia, quer dizer, não é uma polícia, é um serviço de informações, de espionagem, de controle, etc. Além disso, como estão próximos do PCP, têm o apoio das autarquias locais, dominadas pelo MDP-CD. O MDP-CD é um movimento frentista da oposição antes de 74, mas que é controlado pelo PCP. E, portanto, que ocupou as autarquias locais depois de 25 de abril de 64. Portanto, câmaras municipais, juntas de freguesias estão ocupadas por esta gente, estão ao lado e estão controladas pelo PCP através do Isso é muito MDP. Poder. Isso é muito poder. E tem a intersindical com os sindicatos nacionais do Estado Novo, que também estão infiltrados e controlados pelo PCP. Portanto, é muito poder. Isto é um poder de influência nos órgãos diretores do MFA e depois a capacidade que tem de meter imensa gente na rua, encher uma avenida, encher uma praça, quando é preciso, infiltrar uma instituição, dominar escolas, fábricas, o que for preciso. Portanto, é bastante. O que eles não têm é poder propriamente militar, ou têm menos. E porquê? Porque o Otelo Saraiva de Carvalho é que tem o comando legítimo das tropas operacionais no continente através do COPCON. Portanto, isso é uma limitação.
Qual é o objetivo do PCP, do Partido Comunista, nesta altura? O objetivo do PCP não é propriamente, ele farta-se dizer isso, não é propriamente tomar o poder e transformar Portugal numa ditadura de tipo das ditaduras comunistas da Europa Oriental, na esfera soviética, nesta altura. Eles sabem que não estão no Ocidente, que não estão no Oriente, estão longe da União Soviética, estão no país da NATO, portanto, sabem perfeitamente isso. Aquilo que eles querem é basicamente manter um regime militar em Portugal e ter influência nesse regime militar, serem a principal força influente nesse regime militar. E investem muito em Vasconcelos como uma espécie, o rosto, a figura desse regime militar. Vasconcelos fala muito, faz enormes discursos, muito longos. Tanto esteve tão calado antes, não é? Mas agora fala imenso. Os discursos ele leva apontamentos, mas os discursos são sempre improvisados. Portanto, ele é sempre a improvisar, com muito gesticular, muita veemência, um discurso às vezes caótico, salta de temas para temas, mas isto tudo é calculado, é de uma maneira calculada para fazer aparecer Vasconcelos como uma espécie de o homem puro da Revolução, emocionado, vulnerável, sem aparente habilidade política. É um homem sem habilidade política. Está ali e diz, ele vem sempre a dizer, estou aqui para ouvir, estou aqui para aprender convosco. Isto é, põe-se sempre naquela posição, expõe-se sempre como alguém muito vulnerável, muito aberto nos seus discursos. Essa falta de habilidade era aparente ou era real? Eu acho que era a construção de uma figura, nitidamente. Quer dizer, aquela ideia de alguém que não é habilidoso, de alguém que se expõe, que diz mais do que devia dizer, que se emociona, que diz tudo aquilo que pensa, que não tem segredos. Quer dizer, ele diz mesmo, eu estou aqui transparente, tudo aquilo que pensa é o que vos vou dizer. Portanto, ele aparece sempre muito preocupado com o povo, com a pátria. Está sempre a falar da pátria, a nossa pátria, etc. E sempre aquela ideia que ele repete muito, que a política é a moral. Não há qualquer diferença. Ele está sempre a atacar os politiqueiros ávidos de poder. Portanto, ele é algo... Ele não faz política. Ele está ali perante a Revolução, é um homem da Revolução, puro, idealista, sonhador, perante o povo, preocupado com o povo, preocupado com a pátria, e não há mais nada para saber. Não há mais nada para saber a respeito dele, a não ser aquela entrega total, o homem que se entregou totalmente ao país. Claro, portanto, esta é a imagem que se constrói do companheiro Vasco, quer dizer, este homem puro, homem bom, ingênuo, até ingênuo, da maneira como ele diz as coisas, da maneira como ele explica, fala sempre demais. Portanto, aparentemente é alguém que não tem nada para esconder, tudo o que tem está à mostra, toda a gente vê. Portanto, é esta a imagem que é construída dele, uma figura paternal também, bondosa, com um sorriso. Mas isso significa que há uns que gostam muito dele e imagina, há outros que não gostam nada. O que é que acontece a Vasconcelos? Vasconcelos vai tornar-se o rosto daquilo que rejeitam os adversários do PCP. Isto é, isso acontece depois das eleições de 25 de abril de 1975. As eleições mostram que o projeto revolucionário do PCP e de Vasconcelos é minoritário no país, 12% de votos para o PCP, portanto a maior parte dos portugueses não quer aquilo, e o Partido Socialista começa a contestar o predomínio do PCP a partir das eleições de 25 de abril de 1975. Estamos em que governo? Estamos aí já neste caso no quarto governo provisório, a partir de março de 75. A contagem dos governos provisórios não tem muita importância até ao quinto, quer dizer, é sempre a mesma composição. Mas Vasconcelos e o PCP diminuíram a importância das eleições. Eles dizem que as eleições só serviram para a Assembleia Constituinte, para elaborar a Constituição, não devem ter influência na relação de forças, na relação entre as forças políticas, e a partir de abril de 75 fazem ou deixam que aconteça uma espécie de marginalização do Partido Socialista.
a tentativa de impedir Mário Soares de participar no comício do 1º de maio de 1975, depois o caso do Jornal República, a ocupação do Jornal República, era próximo do Partido Socialista, já aqui falámos disso. O Partido Socialista vai dizer que é o PCP, o PCP vai dizer que não tem nada a ver com aquilo, mas toda a gente percebe que aquelas coisas só acontecem em Portugal quando o PCP deixa que determinadas coisas aconteçam. E o que é que acontece? Isto fragmenta cada vez mais a esquerda militar. Melo Antunes afasta-se de Vasconcelos. Vasconcelos depois tenta se aproximar do Otelo, mas o Otelo também se afasta porque o Otelo, sendo de extrema-esquerda, ressente o dirigismo do PCP, o controle que o PCP exerce. Sob determinado processo, o PCP começa logo a tentar controlar tudo e aquela extrema-esquerda não gosta disso e, portanto, o Otelo também ressente isso. E depois o Partido Socialista, nesta época, prova, o Partido Socialista e as outras forças que se opõem à linha do PCP, como o Partido Popular Democrático e outros, provam que têm força na rua. A 19 de julho de 1965 é o grande comício em Lisboa, com Mário Soares, o chamado comício da Fonte Luminosa, na Alameda de Dom Afonso Henriques, e nessa Alameda, isso é que é muito importante, nessa Alameda o foco principal contra é Vasconcelos. Eles querem a demissão de Vasconcelos. Começa-se a falar de gonçalvismo, portanto, isto é curioso, o ataque ao PCP começa a ser um ataque a Vasconcelos mais do que Cunhal ou ao PCP diretamente. É um ataque a Vasconcelos. Também porque dava jeito. Dava jeito e Vasconcelos pode ser também usado. Isto é tal como o PCP estava a usar Vasconcelos para criar a ideia deste revolucionário exposto, vulnerável, emocional, etc., os seus adversários vão usar também a figura de Vasconcelos para dar a entender que isto é um processo de loucos, de destrambelhados. A maneira como, isto é, todas as qualidades que tinham sido apuradas em Vasconcelos tornam-se defeitos vistos de outra maneira. Os seus discursos improvisados e longuíssimos parecem de uma pessoa que os seus adversários vão achar que está desequilibrado, que está emocionalmente desequilibrado, que já não está bem, que está louco, como alguns dizem, está louco. Aliás, depois isso acontece muito com um discurso que é o famoso discurso de um comício da Almada de 18 de agosto de 1975, que é transmitido diretamente pela RTP, em que Vasconcelos aparece em mangas de camisa e tira os óculos e põe os óculos e gesticula, e mais uma vez a tentar dar a entender, porque aquilo é um comício com sindicatos, com trabalhadores, dar a entender que está com eles, que é um homem da Revolução, e que os seus adversários vão usar para dizer, vejam, esta pessoa não está bem. Mas então esta pessoa não está bem. Certo. Portanto, isto é, de repente dá jeito de atacar Vasconcelos, porque ele parece ser, para uma grande parte dos portugueses, a Revolução começa a incomodar pelo seu lado caótico, Vasconcelos de repente começa a representar esse lado caótico. A palavra gonçalvismo foi cunhada pelos seus inimigos, claro, e é um ataque direto. É um ataque direto ao Vasconcelos. Não tem nada a ver com aquilo, sei lá, que nós chamamos cavaquismo. Quem não gosta do cavaquismo pode criticar o cavaquismo, mas quem gosta do cavaquismo também usa a palavra cavaquismo. Aqui gonçalvismo é usado pejorativo. É um elemento, é sempre usado pejorativamente. Isto é, o PCP nunca usa... por exemplo, o PCP nunca usa gonçalvismo, nem o próprio Vasconcelos, quer dizer, obviamente. Muito bem. Portanto, a questão agora que se coloca é saber, é um agente do PCP? É um militante do PCP, afinal? Mas isso é um ponto de interrogação? É um ponto de interrogação. Até Isto hoje? É um ponto de interrogação. Eu acho que vai ser até sempre, até um dia o PCP querer abrir os arquivos, resolver o assunto de uma maneira ou de outra. Nós sabemos, o que é que sabemos de Vasconcelos? Ele é filho de um homem de negócios relativamente rico, salazarista. Ele mesmo diz que discute política e futebol com o pai desde muito cedo. Nos anos 30, 40, aparentemente dando a entender que já está contra as ideias do pai nessa altura. Vasconcelos tinha feito, portanto ele é militar, mas tinha feito estudos nas universidades, em Coimbra, por exemplo, onde tem de fazer os preparatórios de engenharia. E o que é que ele é? A mim parece-me um homem da geração que chega à vida adulta nos anos 1940, como, por exemplo, Mário Soares, mais ou menos da idade dele. Mário Soares é de 1922, Vasconcelos é de 1921, e eles têm a cultura pró-comunista dos intelectuais de esquerda dessa época. Fascínio pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética está a combater a Alemanha nazi, leituras marxistas. Em 1940, por exemplo,
Vasconcelos diz que fez parte de um grupo de estudos marxistas com o escritor Alves Redó, um escritor neorrealista do PCP. Agora, foi militante do PCP ou não foi? Ele diz que não. Ele diz que em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando é o auge do ativismo pró-comunista entre os intelectuais, os estudantes universitários em Portugal, no tempo do MUD, o Movimento de Unidade Democrática, por exemplo, Vasconcelos disse: eu estava no quartel e não tinha nada a ver com isso. Não participei em nada. Não participei absolutamente em nada. Isso é o que ele diz, é o que nós sabemos até agora. Não conheço outro estudo sobre o percurso dele. Na Índia, ele quando faz a comissão na Índia em 1955-57, como militar, portanto fez serviço lá, ele diz que faz parte, mais uma vez, de um grupo de capitães próximos da oposição, que vão tomar atitudes depois oposicionistas durante a campanha de Humberto Delgado em 1958. Mas, mais uma vez, Vasconcelos não aparece nessa altura e não parece fazer parte disso. A única referência que lhe há a ele antes de 74 é na chamada conspiração de março de 1959 para o chamado golpe da Sé, em que ele aparece numa reunião e vai-se logo embora. E, portanto, ele aparece nessa altura, ainda é capitão. Portanto, isto é o primeiro movimento dos capitães, aliás, fim dos anos 50, princípios dos anos 60. Mas ele aparece... E depois no golpe de Beja. No golpe de Beja já não tem nada a ver com o golpe de Beja, embora esteja lá um seu camarada, que é Varela Gomes, que tinha estado também com ele, o golpe de Beja de 1 de janeiro de 1962. E, portanto, ele nega qualquer contacto com partidos antes de 1974. Ele diz: eu não tinha contactos, nada. O que é que, portanto, pode ter sido, sem entrar em teorias da conspiração, Vasconcelos? Ele é provavelmente alguém que tem ideias que são muito próximas do PCP. Pelas leituras dele, marxistas, lê a Seara Nova, lê aquelas revistas próximas do PCP, tem uma cultura pró-comunista, como aqueles intelectuais, certos intelectuais de esquerda. Mário Soares também teve em 1944, 45, e é aquilo que pode ter sido aquilo que se chama-se um companheiro de estrada na terminologia comunista. Isto é, alguém que não é militante, mas que acompanha o partido. E, curiosamente, ele é depois conhecido em 75 o companheiro Vasco, isto é, o companheiro de chão, o companhão de route, que é uma expressão francesa para aqueles que não sendo comunistas acompanham o Partido Comunista. Portanto, eu não sei se ele foi militante, não sabemos se foi militante, se esteve integrado organicamente no PCP, mas é nitidamente alguém que está em sintonia com o PCP. As suas ideias, o tipo de sociedade que Vasconcelos deseja e a visão de Vasconcelos, por exemplo, sobre o que deve ser a Revolução em 75, é nitidamente as ideias do PCP. Há duas frases do discurso dele na Assembleia do MFA de 25 de julho de 1975 que são muito características. A primeira é a seguinte: a social-democracia é a fase de transição para o fascismo em Portugal. Portanto, ele acha que se Portugal optar por uma via social-democrata, leva ao fascismo. Isto é nitidamente a posição do PCP. O PCP acha que só o socialismo, um socialismo de tipo soviético, é que impede a transição para o regresso do fascismo. E a segunda frase de Vasconcelos na Assembleia é: se caminhamos para a anarquia, temos o fascismo cá. Portanto, a anarquia também é um caminho para o fascismo. Portanto, a estrada ficava estreita. Isto é, exato. E o que é que temos? Temos um estatismo disciplinado, militarizado. Portanto, não queremos uma economia mista, não queremos um maio de 68 com toda a gente, a extrema-esquerda, toda a gente a fazer comunas e a fazer coisas. É nitidamente a visão do PCP. Tem de ser uma coisa muito disciplinada e estatizada. Lembra muito o modelo soviético, embora Vasconcelos e o PCP digam que não querem importar um modelo soviético a Portugal, mas de facto é o modelo soviético aquilo que ele lembra. O que é que acontece a Vasconcelos? Chega a haver alguma vez uma admissão, sim, eu pertenço, tu dizes que não e que não se sabe, portanto o PCP sempre negou também? Sim, o PCP e o Vasconcelos também diz que nunca esteve ao serviço do PCP, que em 75 não estava nada ao serviço. A única coisa, o que é que lhe acontecia? Como ele diz na entrevista de 2002, não, o PCP apoiava-nos. E, portanto, nós tínhamos o apoio do PCP. Mas era mais o contrário, não era ele que apoiava a linha do PCP. Aquilo era muito a linha do PCP, de facto. Sim. Quer dizer, agora ele diz que não, que era a linha dele e o PCP apoiava-os. Quer dizer, uma coisa. Agora, estes companheiros de estrada
se é que Vasconcelos foi um companheiro de estrada, são um recurso importante para o PCP, mas também são um risco para o PCP. Quer dizer, também há aqui um risco nestes companheiros de estrada. É que se os companheiros de estrada, que não estão, portanto, submetidos totalmente como um militante estaria à disciplina do partido, por vezes tendem a ser um bocadinho mais papistas que o Papa. Isto é, um bocado muito explícitos, um bocado rígidos. Isto é, não têm aquilo que é a habilidade e uma expressão que Álvaro Cunhal utiliza, que é a ronha. É preciso uma certa habilidade, uma certa ronha. São palavras do próprio Cunhal? Do Cunhal, numa reunião do Comitê Central do Partido Comunista Português, 10 de agosto de 1975, em Alhandra. E nós conhecemos a ata, porque essa ata é publicada pelo próprio PCP um ano depois, em março de 76. E essa ata é publicada porquê? É publicada para provar que em agosto de 75 Álvaro Cunhal já estava a afastar-se de Vasconcelos. É uma crítica a Vasconcelos, basicamente. Ele diz, o que Vasconcelos diz em agosto de 75 é aquilo. A esquerda militar que está do nosso lado é demasiado rígida, demasiado ortodoxa, demasiado sectária e demasiado facciosa. E ele está a falar, ele não diz o nome de Vasconcelos, mas está nitidamente a falar de Vasconcelos e dos gonçalvistas. Mas onde é que está, então, quais são as razões para essa divergência? Qual é o problema desse sectarismo? O problema desse sectarismo é que Álvaro Cunhal tem a noção de que para continuar a revolução, para o PCP continuar influente na revolução em Portugal, precisa de aliados, precisa ter a esquerda militar unida. Porque aí já é o partido dos 12%. Precisa da esquerda militar unida, precisa de que a esquerda militar seja unida, isto é, que Melo Antunes e Otelo também estejam dentro da equação, e até precisa que o Partido Socialista também colabore. E aquilo que lhe está a parecer é que Vasconcelos e os chamados gonçalvistas estão a criar incompatibilidades de tipo pessoal, como diz Álvaro Cunhal, dentro das Forças Armadas. Isto é, estão-se a incompatibilizar pessoalmente com os outros elementos das Forças Armadas. O ego começou a estar à frente do partido. O ego, a falta de habilidade, a falta de ronha, quer dizer, político. A falta de jeito, quer dizer... quando Vasconcelos forma o 5º governo provisório, em 8 de agosto de 1975, já é só o governo dele. O PS, o PPD e a restante esquerda militar, isto é, Melo Antunes, Vítor Alves, estão fora desse governo. Isto é um governo nitidamente Gonçalves. É só gonçalvista. Vasconcelos diz, é o melhor governo que Portugal alguma vez teve, é o governo mais revolucionário que alguma vez teve. Esse é o governo da canção, é o governo do companheiro Vasco. Sim, a canção penso que aparece um bocadinho antes, quer dizer, mas é dessa época. Dessa época. E isto não é para o PCP, isto não é um sinal de força de Vasconcelos. Isto é, mas de fraqueza. Portanto, o grupo gonçalvista está isolado, está separado, tem contra Melo Antunes, tem contra Otelo Saraiva de Carvalho, tem contra o Partido Socialista, tem contra o PPD, quer dizer, está completamente isolado. O próprio Costa Gomes, o próprio presidente Costa Gomes, que tem uma relação pessoal próxima com Vasconcelos, diz na tomada de posse, na plena tomada de posse, diz isto é um governo para uma duração limitada. O quinto governo provisório, que cai como uma bomba. Quer dizer, eles não estavam à espera que o Presidente da República dissesse isso, e que é uma espécie de dizer este governo já está demitido à nascença. É porque não pode haver outro governo. Ninguém quer formar governo com Vasconcelos, ninguém quer abrir governo com Vasconcelos, e portanto vamos formar este, mas vamos começar já a preparar outro. E é isso que se começa. Isto é, praticamente, a partir do momento em que o Partido Socialista sai do 4º governo provisório, no princípio de julho de 74, Portugal não tem governo até setembro de julho de 75, Portugal não tem governo até setembro de 75. Isto é, deixa de ter governo. Há 2 meses em que o país, o fim do 4º governo provisório, o 5º governo provisório não funcionam. Não são verdadeiramente governos. O que é que acontece para o PCP, que tinha investido em Vasconcelos, de repente desinvestir e afastar-se de Vasconcelos? Bem, o país está incrivelmente dividido. Está dividido em 2. Portanto, há uma metade do país que rejeita violentamente o companheiro Vasco e que em julho e agosto de 75 está em insurreição, que é o Norte que votou à direita, que votou no Partido Socialista. Há crescentes dificuldades externas, financeiras externas, da balança de pagamentos. Portugal precisa
de apoio da Comunidade Económica Europeia, e a Comunidade Económica Europeia diz, os países da Comunidade Económica Europeia dizem, só apoiamos se mantiverem uma democracia pluralista. E, portanto, mais uma vez, aquilo para que Vasconcelos está a levar em agosto de 75 é praticamente um governo só com o apoio do PCP, mais ninguém, não augura uma democracia pluralista. E o PCP conhecia o país, as suas sedes estavam todas a ser destruídas no norte do país, conhece a situação externa do país, sabe que está num país da NATO, num país dependente da CEE, 80%, como o próprio Vasconcelos reconhece isso, 80% do nosso comércio externo é com países da Comunidade Económica Europeia, precisamos deles. Portanto, o PCP sabe perfeitamente isso, sabe que não pode impor uma ditadura do PCP abertamente, porque isso levaria uma revolta e não teria o apoio da União Soviética, a União Soviética não iria imiscuir-se abertamente num país da NATO, e portanto o PCP quer manter aquele regime militar através do qual exerce influência, e para isso precisa de reunificar a esquerda militar e até a esquerda. Isto é, precisa de se conciliar com Melo Antunes, com Otelo Saraiva de Carvalho e até, se possível, com o Partido Socialista também. E Vasconcelos não serve para isso. Isto é, Vasconcelos até tem também Vasconcelos também percebe isto e também diz estas coisas. Ele, por exemplo, para o 5º governo provisório, esforçou-se imenso por ter católicos no governo. Andou à procura até de padres, para pôr padres no governo, para ver se tinha... Se aproximava da Igreja Católica, tentou tudo para também ter militantes do Partido Socialista no governo, quer dizer, nunca conseguiu. Toda a gente se afastava dele. Quer dizer, há uma espécie de distanciamento, que é de facto um distanciamento pessoal, e em que ele colabora, por exemplo, quando Melo Antunes protesta contra a situação, o famoso documento dos 9 conselheiros da Revolução, de agosto, de 8 de agosto de 1975, portanto isto é 7, 8 de agosto sai o chamado documento dos 9. Vasconcelos diz que é um documento, um golpe de baixa política, diz ele. Isto é um ataque a Melo Antunes desta maneira, quer dizer, e sempre com uma conotação moral, quer dizer, ele dá sempre uma conotação moral às suas críticas. Nunca diz alguém que não pensa como eu, não, tem de ser alguém inferior, moralmente inferior. E com o Otelo? E com o Otelo a situação torna-se ainda pior, de tal maneira que a 18 de agosto de 1975 Otelo proíbe o primeiro-ministro de visitar os quartéis da região militar de Lisboa. Isto é, há uma carta do Otelo a dizer que o primeiro-ministro fica proibido de entrar em quartéis da região militar de Lisboa. Porquê? Porque Vasconcelos, nessa altura, os gonçalvistas estão a preparar levar Vasconcelos aos quartéis para falar com os soldados, para ver se subverte a hierarquia militar, e Otelo proíbe. E claro, a relação depois de Vasconcelos com o Partido Socialista e sobretudo com a direção do Partido Socialista, então é ainda mais, é para além de péssima, quer dizer, é terrível. Ele está sempre a fazer referências aos falsos socialistas, que toda a gente percebe que é Mário Soares. Portanto, a relação com Mário Soares é tremenda. Ele fica completamente isolado. Ele torna-se já não é um asset, para usar a expressão inglesa, mas uma liability, quer dizer, para o PCP. Ele é alguém que não serve para unir a esquerda militar, portanto, dividia. O PCP percebe, obviamente, isso. E Cunhal vai o deixar cair, quer dizer, nitidamente deixa-o cair. Portanto, Vasconcelos não é apenas afastado do governo, é afastado do Conselho da Revolução, e depois ainda tentam metê-lo como chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Também não. Acaba apenas como diretor do Instituto de Altos Estudos Militares, que é um cargo sem muita importância, onde ele, aliás, está muito isolado. E o que é que a queda de Vasconcelos também significa? A queda de Vasconcelos, porque o grupo militar gonçalvista continua depois a funcionar. Isto quer dizer que Vasconcelos é menos determinante no seu grupo que, por exemplo, Melo Antunes e Otelo são nos seus. Isto é, naquele grupo gonçalvista, por exemplo, provavelmente, desconfio que talvez Rosa Coutinho tenha mais influência. Portanto, Vasconcelos não era uma figura pública, era o que se mostrava, quer dizer, mas não é propriamente o líder, o dirigente, o chefe do grupo. Mas o que tu estás a dizer é que quase chegou a haver um gonçalvismo sem Vasconcelos. Sim, a partir de entre
E essa é que é a questão, porque a questão que estavas a levantar, que me tinhas perguntado, isto é, Thomas Vasconcelos cai em agosto, setembro de 75 e depois há o 25 de novembro. Certo. Porquê é que demora ainda mais 2 meses? Quer dizer, porquê é que não ficou tudo resolvido? E de facto a ideia é resolver as coisas em setembro de 75. O 6º governo provisório é uma espécie de rearrumação das peças em que se dá mais influência ao Partido Socialista, a Mel Antunes, e portanto menos ao grupo de Vasconcelos. Mas o grupo de Vasconcelos ainda lá está, os gonçalvistas, portanto ainda estão no Conselho da Revolução, ainda estão no SDCI, portanto nas informações. Já não tem a 5ª Divisão foi fechada, entretanto, em agosto, também num golpe que demonstra a queda do grupo gonçalvista. Mas eles vão tentar, a partir daí, outra vez aproximar-se do Hotel Saraiva de Carvalho. Isto é, ligar-se à extrema-esquerda outra vez para ver se... O PCP e os gonçalvistas continuam a fazer um esforço até novembro de 75 para obterem mais poder. Isto é, não estão conformados com a sua despromoção em setembro de 75. Sim. Portanto, ainda têm mais... E apoiam-se na extrema-esquerda, apoiam-se em Otelo. Portanto, é necessário depois afastar Otelo, que é o que acontece em novembro de 75. Mas nessa altura Vasconcelos já tinha sido afastado e ele desaparece mesmo de cena, não é? Ele desaparece de cena, quer dizer, ao contrário de outros, continua. Isto é o Hotel Saraiva de Carvalho, em 76 é candidato à presidência da República, depois ainda faz mais uma quantidade de coisas. Outros continuam a dar muitas entrevistas e a fazer comentários. Vasconcelos, que ainda vive mais 30 anos, ele morre em 2005, ele nunca regressa à política, nem para fazer comentários sobre o que está a passar. Portanto, ele praticamente desaparece. Há um culto de estima à volta dele nos meios de intelectuais e artistas próximos do PCP. Em 1977 fazem uma espécie de homenagem, que é um livro da editorial Inova, que é uma editorial do Porto, que se chama-se Companheiro Vasco, com textos dos escritores próximos do PCP, por exemplo, José Saramago e outros. E mais uma vez é a ideia do que é a ideia de Vasconcelos representa a parte boa da Revolução, quer dizer, a parte ingênua, idealista, sonhadora, quer dizer, portanto, eles continuam na lógica da propaganda da 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, quer dizer, apresentar Vasconcelos como o contrário do politiqueiro. Reparem, o livro sai em 1977, Mário Soares é primeiro-ministro, Mário Soares é para o PCP e para esta área o símbolo do politiqueiro. Certo. Mas Vasconcelos é o contrário de Mário Soares. É um homem puro, aberto. Mas a minha questão é, e na realidade, dizem eles. Na realidade ele era mesmo sonhador e ingênuo? Eu vou admitir que até tenha sido, quer dizer, não vou estar a discutir isso. Ele, na entrevista de 2002, é uma entrevista interessante porque ele reforça isso, mas depois reforça, ou antes dá também a entender que ele até consegue ser objetivo às vezes nas análises que faz de determinadas situações. É uma entrevista a Maria Manuel Cruzeiro, do Centro de Documentação do 25 de Abril da Universidade de Coimbra, que entrevistou vários das figuras importantes do movimento das Forças Armadas, da Revolução, portanto, entre eles Vasconcelos. E este foi que deu origem a um livro. E deu origem a um livro, publicado em 2002, e nesse livro ele continua com aquela ideia do idealista, sonhador, mas depois o livro até ele consegue ser, em relação a muitas situações, bastante objetivo, bastante lúcido nas análises. Quer dizer, não é bem uma cassete, é alguém que tem compreensão do que mostra que está a compreender o que estava a passar. Portanto, não aparece exatamente como uma pessoa desligada, quer dizer, do que se passa, quer dizer. E eu diria que, independentemente de ele até ser pessoalmente uma pessoa respeitável, não é isso que está aqui em causa, há lados que são lados frios involuntariamente. São lados de frieza e preocupantes. Por exemplo, ele nunca consegue admitir às outras pessoas o direito de pensarem de maneira diferente dele. As pessoas que não estão com ele, que não querem aquele estatismo tutela militar que ele acha que é o bom para o país e para o povo português,
Quem são essas pessoas? Para eles são todos fascistas ou são moralmente desqualificados? Quer dizer, quando não são fascistas, são moralmente desqualificados. São politiqueiros, são desleais, são antipatriotas. Portanto, ele nunca consegue admitir. Há pessoas que pensam de maneira diferente de mim, que querem outras coisas para o país e também são boas pessoas. Não. Portanto, ele reivindica-se. Ele parece quase a única boa pessoa que existe no país, é ele, quer dizer, e todos os outros são ou são fascistas, ou então são politiqueiros, são desleais, são antipatriotas, ou estão enganados. Portanto, ele é, quer dizer, e esse lado é um lado que aparece, é muito notório, quer dizer, nas suas análises, nas suas considerações. Depois tem um outro lado que é, de facto, evade constantemente a democracia no sentido da maioria daquilo que quer a maioria da população. Sobretudo nas eleições de 25 de abril de 1975. A maior parte da população das eleições de 25 de abril de 1975 recusou aquela solução que ele representa e que ele acha que é boa para o país. E como é que ele lida com isso? Ele diz, isso é natural, numa revolução a população às vezes não percebe o que é que está a passar e a vanguarda tem de ir à frente. Portanto, uma visão leninista, isto é muito dura, que é do género, bem, as pessoas estão enganadas, não perceberam o que é que está a passar. Sim. Portanto, o quê? A maior parte da população elas, vota, a maior parte da população, quando pôde votar livremente, sim, não esteve consigo. Não interessa, estava enganada ou não percebeu o que é que estava a passar. Temos de... Isto não é bem a ideia de alguém da democracia. E em terceiro lugar, ele verdadeiramente defende uma... E sobre isso ele não faz uma grande reflexão. Ele defende uma solução estatista de tipo soviético que é, incompatível com a integração do país na Europa, que já existia. 80% do comércio externo do país é com os países da Comunidade Económica Europeia. Quer dizer, como é que ele quer cortar o país da comunidade da Europa Ocidental? Que é, contrário ao modo de vida que a sociedade portuguesa está a aderir. Aquilo que ele chamaria consumismo. Aliás, ele no discurso de Almada de agosto de 75 faz aquela pergunta retórica aos trabalhadores que é: vocês querem um frigorífico ou querem fazer a revolução? As pessoas querem um frigorífico, quer dizer, pôr as coisas desta maneira dá a ideia de alguém que está a ir contra o sentido da evolução da sociedade portuguesa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a solução que ele protagonizava, por mais que ele dissesse que era tolerante e que não queria uma ditadura, que não queria impor uma ditadura de um partido, a verdade é que, como diz Melo Antunes, aquela solução que ele representava era incompatível com o pluralismo em Portugal. Tinha de ser imposta à força. Só podia ser imposta à força. Esse é que é o ponto. Por mais que ele diga que não queria impor à força, aquilo só podia ser imposto à força. E, aliás, entre 1974 e 75, do gabinete do Primeiro-Ministro, vieram ordens de prisão para privarem portugueses, só por serem empresários, de liberdade durante meses e sujeitarem-nos a congelamento de bens e a expropriações sem passarem por tribunal. Isto veio do gabinete do Primeiro-Ministro. E, portanto, há ali um lado atrabiliário, repressivo, violento, naquela bondade e generosidade revolucionária. Aliás, Melo Antunes, também numa entrevista depois de Memórias que dá, penso, aliás, que é dessa série, agora vou citar de memória, mas penso que é dessa série de entrevistas a figuras da Revolução, do Centro de Documentação de 25 de Abril da Universidade de Coimbra. Melo Antunes, ele é perguntado como é que ele conseguiu derrotar Vasco Gonçalves. Aliás, até sobretudo num famoso confronto entre eles numa Assembleia do MFA em setembro de 1975 em Tancos. E Melo Antunes não diz bem porque eu tinha melhores argumentos do que ele, ou porque estava... Ele diz porque toda a gente ali, naquela Assembleia, nós sentimos que estávamos a ser levados para um beco sem saída. Toda a gente percebeu isso. Isto é que com Vasco Gonçalves o país estava a ser levado para um beco sem saída. Isto é, esse beco sem saída é a maneira de Melo Antunes, acho eu, referir-se a uma ditadura com o PCP, quer dizer, uma ditadura militar com o PCP. Era para isso que Vasco Gonçalves, querendo ou não querendo, estava a levar o país. Portanto, era um sonhador, provavelmente era um sonhador, mas os sonhos de alguns podem ser os pesadelos de muita gente. Sim, e naquela altura, provavelmente da maior parte da população. Muito bem, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.